Pois muito bem, vamos continuar e hoje nós vamos falar de 2 sacramentos, né? Então são 7, nós demos um geral semana passada sobre a natureza dos sacramentos, quais são os 7 sacramentos e falamos sobre a ação da graça, graça atual e graça santificante, né? Só para que você possa compreender melhor aquilo que falamos sobre a graça santificante, no que se refere ao que é, né? Isso. E, consequentemente, o que isso altera ou afeta na sua vida, no que se refere ao sacramento do batismo, né? Aí, junto disso, eu vou explicar a crisma. Mas eu quero dar um pequeno resumo, porque eu sei que vai haver dúvida sobre o que é o batismo, afinal de contas, né? Apesar de eu ter traçado toda aquela história da salvação, desde Gênesis até Apocalipse, colocando a mulher, explicando a igreja, explicando a salvação de Jesus na cruz, às vezes a gente entende aquilo, mas não entende o impacto real que aquilo fez na nossa vida. Então, eu vou, a partir disso, a partir dessa explicação, você vai entender, e aí você vai entender, inclusive, por que é que se batiza criança. Porque muita gente acaba vindo do protestantismo e pode ficar com essa dúvida. Existem igrejas protestantes que batizam crianças, não são todas, né? E conforme ou foi havendo ruptura, atrás de ruptura nas denominações protestantes, ela foi cortando isso, porque quem começa o corte disso aí são os anabatistas, os atuais batistas hoje, né? Então, quer dizer, começou a se pensar assim, não, mas para batizar precisa haver uma consciência. Então, deixa a criança sem o batismo, né? Por quê? Porque uma criança não tem consciência. A consciência, no sentido que a gente fala, uso da razão, e aí até a igreja e também a psicologia entende que seria mais ou menos ali a partir dos 7 anos de idade, que a criança realmente pode pecar. Então, até os 7 anos, mas o meu filho tem 4 e ele nega que fez uma coisa que ele fez. Então, ele está só negando a realidade. Ele não queria ter feito. Ele não queria que fosse do jeito que foi. Ele não consegue ainda captar essas coisas, entender a realidade. Tanto que pode ver, você vê uma criança de 2 para 3 aninhos, quando ela fala de si mesma, ela não fala em primeira pessoa. Ela fala, né, no caso fosse eu, né, ela fala, Leandro fez tal coisa, ela não fala eu, meu. Ela vai adquirindo isso com o tempo, né? Tanto que depois até mamãe tem que ficar controlando, porque o negócio fica meu e não é de mais ninguém, né? Aí nada quer dividir. Então a mãe vai ensinando a criança a dividir, a partilhar, porque senão ele vira um egoísta, né? Então veja como a coisa vai se desenvolvendo. Então seria mais ou menos isso. Aí eles falam assim, não, então tem que ser só depois, porque aí ela vai participando, ela vai entendendo, aí ela consciente, ela diz, eu quero ser batizado. Então por que a igreja batiza criança? É isso que a gente vai entender agora, só fazendo essa revisão do que a gente entendeu no creio, porque impacta exatamente nesse sacramento e consequentemente no sacramento da crisma, que também alguns católicos acham que a crisma se o batismo foi os padrinhos e o pai e mamãe que decidiu que eu tinha de ser batizado, aqui fui eu, por isso que chama confirmação. Não, senhor. Confirmação não significa a sua confirmação. Confirmação significa a confirmação de Deus na tua alma que já está batizada. É a segunda graça. Lembra que eu falei que tinha graça primeira, graça segunda? Graça primeira é aquela que lavou, a segunda é a que aumentou a graça. Então é o Espírito Santo confirmando na tua alma aquilo que você, após o batismo, está agora dando a vida. Tem uma parte que é confirmação sua. Claro, como disse, o sacramento
não acontece se você não vier com as disposições necessárias para receber. Então, claro que tem a sua consciência, é claro que tem a sua decisão, é claro que tem o seu sim, mas o de Deus é maior. Então, vamos só fazer aqui esse parênteses, voltando ao que nós aprendemos lá atrás. Adão e Eva cometem o pecado original, caíram no pecado, comeram o fruto proibido. Pum! O que aconteceu? O que eles tinham de bom? Como é que era o negócio? Eles tinham um corpo que era perfeito, quer dizer, não sofreria as intempéries do tempo, não envelhecia, não teria problemas de saúde, tinha uma capacidade intelectual muito maior do que a nossa, não morria. Ou seja, eles iam ser levados ao céu, ia haver uma assunção sua, por exemplo, se o pecado original não tivesse nos atingido. Você ia fazer igual Nossa Senhora, pum, ia subir, acabou o seu tempo na terra, tchau, vai com Deus, literalmente, né? Mas não é assim, a gente sofre fisicamente, a gente sente o peso, né, da doença, da idade, do cansaço do trabalho, a dor do parto, as dores físicas, né, a dor nas costas e, consequentemente, também temos dificuldades às vezes de aprendizado, de entendimento, tudo consequência do pecado original. A gente morre, tristeza. Por que choramos? Porque Deus não tinha desejado a morte. Ainda que a morte seja um caminho para muitos para a salvação, ela só se tornou caminho para a salvação por quê? Ela se tornou caminho para a salvação porque, como um plano de contingência, Deus se fez carne, habitou entre nós e se deu na cruz. Então, quando ele se dá na cruz, ele deixa as vias para a salvação abertas. Ele foi buscar os justos lá na mansão dos mortos, ninguém ia para o céu até aquele momento, levou todos os justos, desde Adão, para o céu, e abriu o céu para nós. E o que ele deixou nessa terra de legado? Ele deixou os apóstolos, tanto que, ressuscitado, confirmando a salvação na cruz, lembra, você é católico, eu sempre preciso relembrar, porque é na cruz que a salvação veio. Como é que a gente fala? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Então, é na cruz a salvação. E a confirmação de toda essa salvação, de tudo que Jesus fez na cruz, e também que ele foi lá com a sua alma buscar todos os justos, ressurreição, que aí ele mesmo foi confirmando, sou eu aqui, pode tocar, toca aqui, você não está com dúvida? Toca aqui no meu lado, né? Só não seja infiel, creia. E com isso ele foi orientando os apóstolos, ele já tinha orientado os apóstolos para repetir a mesma ação que ele tinha dito na cruz, que ele tinha dito na Santa Ceia, agora ele está confirmando. E não só ele está confirmando que ele é o pão da vida, e o padre José Eduardo, essa semana, para quem viu, o pastor ficou perdidinho, que o pastor falou, não, Jesus só falou de pão, não falou que era o corpo, onde é que está? Aí o padre Eduardo falou assim, meu filho, ele falou aqui, é meu corpo, este é o meu corpo. Ele falou, não, mas a gente tem lá na igreja, tem pão, tem vinho. Então. Eu falei, mas a igreja não é padaria, cara. O padre falou desse jeito, não é eu que estou falando, não. A igreja não é padaria. Ele não está indo lá só para comer. Não é, vem aqui, toma um vinhozinho aqui. Não. A gente vai para comungar o corpo, sangue, alma e divindade. Assim, Jesus falou, prometeu que era ele. Né? Lembra que eu li com vocês João 6? Então, Eucaristia. Ressuscitado, o que ele fez? Mandou os apóstolos evangelizar e batizar. Por quê? Porque é com o batismo
que todas as graças provenientes da cruz são derramadas sobre o fiel. Então, aquela salvação na cruz, ela não vem simplesmente, para e pensa comigo, porque tem gente que fala assim, Jesus já sofreu por nós, então não precisamos fazer mais nada. Ué, se não precisamos fazer mais nada, para que igreja? Para que igreja, meu filho? Se Jesus já fez tudo, tá certo. Então, o rumo que o mundo tomar tá certo. O que todo mundo fizer, não apenas você que diz que crê, mas o que não crê também, tá tudo ok, porque Jesus já fez. Não, ele deixou um caminho para ser trilhado. Então, aí, a partir daí, as pessoas creem ou não creem. O que Jesus não tirou foram duas coisas. Primeiro, a possibilidade da escolha. Então, você pode escolher, só não reclama depois, mas você pode escolher. Ele deixou a liberdade, porque você tem domínio da razão. Né? Você não é bichinho. Os bichinhos, coitados, eles seguem o instinto. Não é coitado, né? Mas assim, só para que você entenda. Não se especula a questão de salvação do gato, do cachorro, do leão. Não. Morreu a alma do gato, assim como de qualquer outro animal, mas o gato, porque eu tenho gato, tá? A alma do gato acaba junto com o corpo. Acabou. Por quê? Porque não existe essa racionalidade. Agora, a tua alma é imortal. A tua é imortal. A sua e a do anjo. O anjo é só alma, né? O anjo é só espírito. Mas a tua alma é imortal. Então você nasceu e nunca mais você morre. Ainda que teu corpo vai passar por essa questão da morte, a tua alma não. E, consequentemente, por conta do pecado original, Jesus precisava ter o contrário. Então ele colocou o batismo para lavar a sua alma do pecado original. Porque quando Adão e Eva cometeram lá o pecado original, a alma, não só a alma, mas toda a natureza humana se rebaixou. Houve um rebaixamento da natureza humana. Então é nesse sentido, rebaixamento por quê? Porque agora morre, agora sente dor, agora fica doente. Isso daí que é a consequência do pecado original. Agora se corrompe mentalmente, intelectualmente, agora pode mentir. Foi isso que se perdeu. Foi essa parte que é o rebaixamento. A pessoa fala, não, mas qual que é a consequência? Como se fosse assim uma outra coisa além. Não, você sente no dia a dia, cara. Né? Todos nós podemos nos corromper, a gente sente questões físicas, né? Tudo isso. Né? Você mente, a gente mente. A gente tem inveja, a gente fica irado, a gente tem orgulho, a gente tem vaidade, a gente tem gula. Então é isso que é a consequência do pecado original. Então no corpo você ainda vai sentir. Então você tem tendência ao pecado. Mas com o batismo, a raiz do pecado é retirada, é lavada. Então ali há uma abertura para a santificação. Ok? Você agora pode se santificar. Antes não tinha essa possibilidade, agora pode. E consequentemente se salvar. É claro, como também algumas pessoas, mas Leandro, eu conheço um monte de gente que batizado faz um monte de maluquice. Sim, porque fica, como eu disse, o sacramento não é um poder mágico que te impede de fazer as coisas. Você recebeu uma condição que te possibilita, mas você pode negar e falar assim, não quero viver isso. Fui batizado, mas não ligo. Você pode ser crismado. Você pode receber a ordem, ser padre e apostatar, fazer bobagem. Então, o sacramento, ele vai te ajudar a partir do momento que você também, com a força da sua inteligência, fé, com a força da sua memória de compreender tudo que Deus fez por você, esperança, tá? Eu estou dizendo onde cada uma age. E com a força de vontade, caridade, que é onde a caridade age na sua vontade, você se santificar. Mas aí também dependerá do seu esforço. Jesus quer ver também a nossa luta. Não é um negócio que é só Deus que faz. Então aquilo do menino que perguntou, isso aí foi uma pergunta de um garoto de 14 anos na internet, o pessoal ficou tudo desesperado, ai meu Deus, e agora? Como assim, ai meu Deus, e agora? Vocês que não sabem catequese, pô. Vocês que não sabem o mínimo da doutrina. Não mudou nada, cara. Tem o seu esforço. Não é só, Deus já fez tudo,
acabou, resolvido o problema. Não, você agora precisa fazer a sua parte e Deus não tirará a parte que é sua. A sua parte você vai ter que fazer, igual vocês estão vindo aqui. O sacramento está lá, se você não for lá para receber, não vai. Isso aqui é simples, é básico. Então você precisa disso. Dito isso, essa questão de que Deus lavará e colocará as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e auxiliará não só mais com a graça atual, mas também com a graça santificante para que você cresça na fé, na esperança e na caridade, vem a pergunta: continua sendo apenas um problema de eu preciso ter a consciência para receber o batismo? Não. Porque eu quero, primeiramente, lavar a pessoa do pecado original, cujo qual nem culpa a pessoa tem. Está lá só, nasceu lá, está ali. Então eu preciso lavar isso. Aí, quem foi mãe, quem foi pai já sabe. Quando o nenê nasce, você não vai chegar e vai falar assim: vou esperar ele crescer para ver se ele quer tomar banho. Você não fala isso. Vou esperar ele crescer, aí eu falo: olha, você precisa tomar aquelas... Tem um monte de vacina que toma quando é pequeno, né? Dá até dó, que é tudo na perninha, né? Os pais e as mães tudo faz assim. Dá até dó de ver, né? É ruim, né? Mas você vai chegar: não, eu vou esperar ele crescer e ter... Aí eu pergunto: e aí, filho, as outras crianças tomaram vacina, você quer tomar também? Você não pergunta, sabe o que você faz? Você vai lá e dá. Por quê? Porque sempre ele é novinho, ele está com tudo, né? A imunidade está baixa. Você falou: opa, eu preciso melhorar a imunidade do meu filho. Você vai lá e leva para tomar a vacina. Você não fica perguntando. Então tem algumas coisas que você não pergunta. Ele está com o pecado original. O pecado original não podemos considerar como essas doenças aí que pode tirar a capacidade. Não é vai morrer pagão, não é nesse sentido. É no sentido de eu preciso lavar ele, alma. Nós estamos falando de alma. Então, espiritualmente, ele precisa do batismo. Então, você escolha padrinho e bota essa criança para batizar. Então, você vê, muda, né? Por que o pessoal batiza quando é mais jovem? Porque na cabeça deles é apenas uma confissão de fé. É apenas assim: agora eu percebi, quero ser cristão, então vou batizar. Aí você levanta a mãozinha, você vai lá e batiza. Não é isso. Não é isso que o batismo faz. Porque aí é simplesmente só uma adesão do local que você está. Isso daí, para quem conhece um pouquinho de futebol, sabe, tem clube que tem o programa de sócio-torcedor que tem batismo do clube. Vale? É a mesma coisa? Não pode ser. Não pode ser a mesma coisa. Lá é uma brincadeira, lá o pessoal está falando: não, você realmente leva um pedaço do gramado, você ainda leva um pedaço do gramado. Então não pode ser a mesma coisa. Não pode ser apenas uma confissão de fé: estou dizendo aqui que eu sou da igreja tal. Não. Precisa ser algo que Deus faz na alma do fiel. E por isto que não se rebatiza a pessoa. Por isso que também não se faz um segundo batismo. O cara veio da igreja protestante. Qual igreja que foi? Foi a igreja tal. Como é que é o rito? O rito, eles pegam a pessoa lá, vai na água, e ele chama lá, fala assim: vamos lá, todo mundo, fica aqui e tal. E tem um ministro, que é o pastor. Não é com os outros, é só o pastor. Ninguém estende a mão, não tem nada disso. O que vale é o que o pastor fala. Ele chega lá, fala: fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. A igreja analisa e fala assim: esse batismo é válido. Por quê? Porque teve forma, a oração que eu fiz aqui: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não teve outra coisa, não falou, e estendamos as mãos, e ora aí, e em nome de Jesus. Não, ele só falou isso que eu disse. Por quê? Porque ele chamou o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, amém. Usou a matéria, água, lembra? Matéria e forma. E tinha o ministro. E celebrou-se. É válido. Nós não podemos fazer outro batismo. Por quê? Por causa do pastor? Por causa da denominação? Não, porque isso aqui foi feito numa ação clamando a Santíssima Trindade. Se o padre fizer rebatismo, o padre não é que o padre não está crendo no pastor, ele não crê na Santíssima Trindade que agiu ali.
Da mesma forma, o pastor que faz um rebatismo, ele acha que ele simplesmente assim, era o padre, não vale nada. Pastor, você não crê na Santíssima Trindade que agiu na alma do fiel. Esse é o problema. Então você comete um pecado gravíssimo. Então vários pastores cometem, né? Porque eles fazem rebatismo, porque acha que é simplesmente assim, né? A minha lojinha e tua lojinha. Não é isso. Não é isso. O negócio é muito mais sério. Nós estamos falando de alma, nós estamos falando de salvação. O pessoal ainda está no concorrência de empresas. Isso aqui não é empresa, pô. Entendeu? Aí, quando você batiza, eu vou falar quais são os frutos do batismo aqui. Vocês vão entender agora. Mas é isto que faz na alma. Por isso que se batiza criança. Qualquer pessoa falando não pode batizar. Qualquer pessoa pode batizar dependendo da condição. No caso de nós fiéis católicos, existe uma condição específica que uma pessoa pode ser batizada. Entendeu? Aos que vão receber o batismo, eu não poderia simplesmente pegar, chega aqui, vamos pegar uma água aqui. Não, porque você vai ver que tem algumas coisas posteriores que você vai precisar fazer, né? E eu vou ler aqui. O batismo é o sacramento do qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. O sacramento do batismo confere a primeira graça, aquela que eu disse, santificante, apaga o pecado original e também o atual. Aos adultos aqui, muito provavelmente você pecou. Esse pecado também será lavado. Você que será batizado. Quem está aqui que vai ser batizado? Então, vai ser tudo junto. Sério, Leandro? Todos os pecados que eu cometi até agora, sério. E eu tenho um exemplo. E o exemplo é ótimo. Ronaldo Fenômeno. Vocês sabiam que ele foi batizado tem uns 2 anos? Ele foi batizado na Igreja Católica, tem uns 2 anos. Ele não só foi batizado, ele foi batizado, crismado e casou. Tudo na igreja. Ele está casado. Todos os pecados, até aquele que você está pensando aí. Até aquele que você está pensando. Porque você está pensando, eu sei do que você está pensando. Eu sei. Eu falei do fenômeno. Dá licença, tá me jogando aí, né? Safadeza, meu. Até mesmo esse pecado que você está pensando aí, ter jogado no Corinthians, até este está perdoado. Não é isso não. Não é isso não, não é isso não. Não é isso não. É que eu sabia, eu puxo para um lado para jogar para o outro. Eu sei que vocês pensaram. Até... Oi? Foi uma graça? Tá bom. Até isso que você pensou foi perdoado no momento que ele foi batizado. Por quê? O rito do batismo, e vocês vão ver, o bispo vai chamá-los lá no começo da igreja. Então, eu já vou dar adiantar um pouco a história do dia da missa. Vai haver a entrada de todos vocês, menos dos que serão batizados. Vai entrar todo mundo. Vai sentar. Padrinho e crismando. Sentou. Os que vão ser batizados vão ficar lá na procissão de entrada. O bispo, que é o que celebra o crisma, tá? Pode acontecer de não ser o ministro da crisma, é o bispo. Caso ele não possa, ele nomeia alguém, um padre, para celebrar. O ministro do batismo é o padre. Tá? O ministro da crisma é o bispo. Pode acontecer dele não poder celebrar. Aí ele nomeia um padre, aí isso aí é feito documentalmente, tal, e ele, agora você pode dar a bênção e tudo mais. Mas é o bispo. Então eu vou falar o bispo, mas pode acontecer no dia ser um padre. É porque eu estou acompanhando aqui o desenvolvimento e a conversa da paróquia com a cúria. Aí o bispo chamará os catecúmenos, catecúmeno é você que ainda não é batizado, adulto. E ele vai chamar, e aí ele vai começar a apresentar, vai perguntar o que vocês vieram fazer, o que vocês desejam. Nós vamos ensaiar tudo isso, tá? Depois vocês entrarão em procissão com o bispo, apresentando vocês para a igreja, que vai estar representada por todos os fiéis que ali estarão. Mas é para toda a igreja católica.
Vocês estão sendo apresentados como pessoas desejosas do batismo para se tornarem membros do corpo de Cristo. Entraram. Lá, vocês farão um exame de consciência. Vocês vão ficar de joelhos, aí levanta, vão falar todos os pecados, para todo mundo assim. Não, essa parte não. Vocês não vão falar não, vocês não vão falar os pecados não. Vocês vão ajoelhar e ali vocês fazem o exame de consciência pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos na sua vida. Mas vocês não precisarão se confessar. Todos os outros que já são batizados vão se confessar sim. Provavelmente ou no dia de manhã, se for num sábado, por exemplo, é no sábado. Aí vai de manhã, a gente vai marcar a confissão, vocês vêm, se confessam com os padres, depois vai embora. Volta só à noite para a missa. Mas todos os que são batizados precisarão se confessar. Os que serão batizados não se confessarão. Por quê? Porque no ato do batismo o pecado será perdoado. Assim como foi para o Ronaldo Fenômeno. Então, mas ele foi casado 300.000 vezes. Ele não casou na igreja, casou na igreja agora. Aqueles casamentos não existiu. A igreja não considera, a igreja só considera há uma validade para o casamento civil ou para, do sentido de que civilmente você tem os direitos e a igreja sugere que você seja casado no civil para você não perder essas coisas. Então ela sugere. Mas isso é o mais importante para receber o sacramento do matrimônio? Não. O que é importante para o sacramento do matrimônio é que o casal se goste, esteja disposto, queira viver a vida junto, queira ter os filhos, que Deus lhe mandar. Tem todas essas perguntas que o padre faz lá um pouco antes do casamento. Quem casou sabe. Então, é isto, serão perdoados. Então, o caso do Ronaldo, né, que ele fez isso, saiu com não sei quem, né, fez as baguncinhas e tal, quando era jogador, tudo perdoado. Então virou santo agora? Agora, hoje, neste momento, eu não sei, porque eu não sei da vida dele. Mas naquele momento que o Ronaldo recebeu, inclusive, né, que ele recebeu o batismo e logo depois a primeira comunhão, né, que ele foi batizado e depois recebeu a primeira comunhão. Acho que o crisma veio depois, recebeu o crisma depois, mas ele mesmo depois explicou com clareza, viu? Ele foi entrevistado e explicou, falou, não, eu não entendia, porque quando fui criança não recebi e tal, mas hoje eu entendo, estou claro do que eu quero e eu estou muito feliz por estar me aproximando de Deus. Ele sabia exatamente o que era, você olha a entrevista, você sabe, fala, esse cara entendeu o que é, ele fez catequese. Ele sabe. Recebeu. Naquele momento que ele recebeu o batismo, se ele tivesse tido um piripaque e morrido ali, ele ia para o céu. Ele estava santo naquele momento. Lavado, completamente lavado do pecado. Não tinha mais pecado nenhum. Hoje eu não sei o que ele fez depois. Eu não sei como é que está a vida dele. Não quero saber. Isso é um problema dele com Deus. Né? Então, é a partir daí. Mas naquele momento, sim. Né? Se essa era a sua dúvida, nós tivemos um São Ronaldo por alguns minutos ali, depois não sei o que aconteceu. Um São Fenômeno. Olha só. Mas eu não ia perder a piada, né? Então vamos lá. Então ele lava o pecado original e o atual. Se o A. Perdoa toda a pena por eles devida. Imprime o caráter de cristão. Faz-nos filhos de Deus. Lembra, quando Deus criou todas as coisas, ele pode ser chamado de pai. Você vê que as pessoas não falam lá fora, Deus é pai. Mas ele ali é um pai mediante a criação. Agora, agora você pode dizer Abba, ó pai, porque se torna filho adotivo. Ele vê a marca de Jesus em você. Salvação proveniente da cruz. Né? Faz-nos filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros do paraíso e nos torna capazes de receber os outros sacramentos. Quer dizer, o sacramento do batismo é a porta de entrada, agora você pode receber os outros. Por isso que o primeiro sacramento que vai acontecer na missa será o batismo. Após a homilia, o bispo fará o rito do batismo, depois o rito da crisma e, por fim, primeira comunhão para quem não recebeu. Para quem já comunga, vai comungar naturalmente, mas só avisar, todos receberão os crismandos, em duas espécies. O padrinho vai para a fila do lado, vocês vão numa fila central, né, que vocês vão receber em duas espécies. Ok? Então, a matéria do batismo é a água que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. E a forma do batismo,
Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem compete batizar? Bispo e pároco. Mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou mulher, tá? Até um herege ou um infiel pode batizar, contanto que realize o rito do batismo e tenha intenção de fazer o que faz a igreja. Ou seja, caso de necessidade. Há necessidade de batizar? Há. Por quê? Eu estou num leito de hospital, eu conversei aqui com meu amigo está nas últimas, acho que ele não vai sobreviver, eu perguntei para ele, ele falou o que quer. Eu o batizei. E aí tem a intenção do que faz a igreja. O cara pediu, o cara nem era cristão. Ah, você me batiza. Mas como assim? Não, é porque... Mas eu não acredito. Não, mas pode fazer. Aí ele fez, vale. O cara não acreditou. Não, tá bom, você quer, beleza. Eu não entendo muito, mas poderia acontecer um negócio desse? Pode acontecer, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. E aí vai lá e batiza o cara com um pouquinho de água. Até porque, ó, veja a dificuldade, veja o ponto. Ah, para batizar é só se for mergulhando nas águas. E o cara que está no hospital, então não pode ser batizado, acabou ali para ele. Eu conheço uma enfermeira católica que ela disse para mim que às vezes batizam os bebês, porque ela vê que o bebê não vai sobreviver, ela vai lá e batiza. Ela vai lá e joga água. Não, ela não pode nem fazer isso, o bebê está na incubadora. Ela põe uma gota de água na ponta do dedo e passa na testa da criança. E fala o nome da criança, e fala, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ela vai lá e batiza, todos eles. Os que estão, claro, os que estão em risco, ela sabe que não vai viver. Ah, Leandro, mas aí o que aconteceu? Viveu, sobreviveu. O que faz? A pessoa não morreu, o que faz? Ah, aí avisa a pessoa, avisa os pais para virem na igreja. Ele tem que vir aqui. Por quê? Ele vai precisar avisar, olha, houve um risco de vida e a criança passou assim. O que o padre fará? Ele vai rebatizar? Não. Vai fazer a certidão de batismo. E ele faz, vamos dizer, não faz o rito, mas ele repete algumas coisas só para que também os pais possam agora participar, escolher padrinho e tudo mais e acompanhar, mas ele não vai fazer o rito de novo. Inclusive, nós temos um caso de uma pessoa que não conseguiu encontrar sua certidão de batismo, mas disse que é batizada, disse o ano, disse qual igreja foi, disse quem é que foi madrinha, que é até a pessoa que levou, que foi a avó dela. Mas não achamos, a gente procurou. Eu entrei na conversa e fui ajudar. Como é que ela vai ser batizada? Ela vai ser batizada sob condição. O bispo dirá o nome dela e falará, fulana, se não foi batizada, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é batismo sob condição. Inclusive acho que vai ser a última pessoa que será batizada. Até para o padre, o bispo saber. Então vai ser dado um toque. Essa aí é sob condição. Então você tem esse caso, se há essa situação. Então quer dizer, você pode batizar, mas vai fazer dessa maneira, ok? E aí vem as perguntas, né? E se eu fui batizar a pessoa, mas eu não sei se ela está viva ou se está morta? Cheguei lá e queria ser batizado, mas de repente ficou está lá no hospital. Então aí a pessoa batiza também sob condição, mas diz assim, se estás vivo, fulano, se estás vivo, se estás viva, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E aí a igreja orienta, até por conta dessas questões da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, e lembrando que eu estou usando aqui por razões de pedagogia, o catecismo aqui é mais simples do que o amarelão, para explicar, porque o amarelão é grandão, né? Então eu uso os compêndiozinhos. E eu estou usando aqui o de São Pio X, que eu acho que a explicação dele para sacramento é melhor que todos os outros, para explicar. Que teve umas polêmicas de catecismo aí, só dizer que eu uso os 4 mais famosos, né? O romano, o de São Pio X, o amarelo de 1992 e o de 2005, que é o compêndio do catecismo de 92.
Então eu uso todos, né? Mas eu acho, para mim, fica melhor explicadinho o de São Pio X aqui, então eu uso ele, tá bom? Né? E aí o catecismo, esse é de 1907, muita criança morria, né? E até hoje existe só que diminuiu bastante a questão de criança morrer novinho. Então o que a igreja sempre orientou? Para batizar o mais cedo possível. Quando é que dá para fazer? Já faça. Tem que esperar os 3 meses. Espera os 3 meses, já marca o batismo. Tem que esperar os 3 meses, né? Porque questão de não ficar, né? Até pede para evitar aí visita, né? Os 3 mesinhos lá. Maravilha. As crianças têm que ser levadas. Por quê? Deve-se ter presteza em batizar as crianças, porque elas estão expostas a muitos perigos de saúde, né? Para não ficar sem o batismo. Então, já leva. Eu já sei o que significa o batismo, então eu levo. Né? Mas e se, por exemplo, o bebezinho morrer antes de batizar? Ele vai para o purgatório? Então, houve uma discussão. Isto, até pouco tempo atrás, a igreja entendia por conta... Isso não é dogma, tá? Então, como não é dogma, há uma discussão teológica. Então, até um tempo atrás, mantinham a opinião de Santo Agostinho, do tal limbo, que eu falei lá da mansão dos mortos, que ficariam as crianças, se fossem batismo, que não tinham pecado, ok, ficariam até o juízo final. O Papa Bento XVI, que também é um estudioso, ele não é um agostiniano no sentido de ordem religiosa igual o Papa Leão, mas ele é um agostiniano no sentido de estudo, porque ele vai muito na linha de Santo Agostinho. Ele discorda de Santo Agostinho. Ele acha que há uma salvação sim, né? Que se salva mediante o sentido de não haver uma culpa, né? E que de algum modo Deus salvará. O que vai fazer é retirar essa questão. Mas, como nós não temos certeza, então por prudência a gente batiza, tá? Mas acredita-se que sim, né? Porque a gente fica muito movido por esse negócio. Fiz tal coisa, vou para o inferno, né? Seria importante que a gente começasse a pensar assim, fiz tal coisa, vou me salvar, né? A gente inverter a polaridade aí, porque a gente acaba ficando muito preocupado em fazer algo, né? Ou deixar de fazer algo, né? Então, e ficar preocupado assim, será que eu vou para o inferno? Não, eu quero fazer algo para me salvar. Então, por prudência a gente batiza, tá? Ok? Então é nesse sentido. Provavelmente não se perderão, porque as crianças, como nós dissemos, não têm culpa, mas tem ali a semente do pecado original, nós não queremos criar caos, até porque, como eu disse, não é dogma, a igreja não bate o pé sobre isso. Existe hoje uma corrente mais confiante de que as crianças se salvam. Então, a igreja só vê como uma certa negligência, né, os pais e mães que deixam morrer o filho sem batismo, porque privam, né, essa questão, pode haver uma privação. Aqui, quando o catecismo fala, ele ainda está indo na ideia de Santo Agostinho. Você está privando ele. Você vai deixar ele longe aí, vai ficar esperando um tempo, para quê? Não, batiza a criança logo. Então, não deixe ele se expor sem ter recebido. E o adulto? Que disposições deve ter o adulto? Estou falando para vocês que vão ser batizados, adultos. Para ser batizado, ele tem que ter fé, você precisa ter fé do que você vai receber. Segundo, a dor do pecado, ainda que imperfeita. Saber, eu sei quais pecados eu cometi, eu estou chegando aqui porque eu sei que eu vou ser lavado disso, né? Ainda que tenha cometido. E se você chegar lá sem pecar, em pecado mortal, mas indiferente, estou nem aí, pequei mesmo, mas vou ser batizado, está tudo bem. Você recebe o caráter do batismo, tudo aquilo que foi dito do caráter, vai se tornar filho de Deus, membro da igreja, mas a remissão dos pecados e a graça santificante, o efeito fica suspenso, enquanto não for removido o impedimento da dor dos pecados pelo sacramento da penitência. Quer dizer, se você se gaba do seu pecadão, esse negócio vai ficar parado aí. Você vai receber o batismo? Vai, mas as graças não, vai ficar tudo parado. Então vai ficar retido. O negócio não vai, você não vai virar um manancial de amor enquanto não tiver as disposições necessárias. Aí vai ser necessária a confissão.
ok? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito não poderá entrar no reino de Deus. João capítulo 3. O que supre então a falta do batismo? Martírio. Pessoas que acabam sendo martirizadas, ou num ato de amor perfeito a Deus, quer dizer, o cara dali entendeu o que era o amor de Deus e ele age de modo, com desejo de batismo. Esse também chama desejo de batismo de desejo. O martirizado é batismo de sangue, ok? Aqui fica obrigado quem recebe o batismo, obrigado a professar sempre a fé e observar a lei de Jesus Cristo e da igreja. O que se renuncia ao receber o batismo? Se renuncia para sempre o demônio, as obras e pompas. Nós vamos fazer, todo mundo, os que serão batizados, e todos vão fazer o ato de renúncia ao demônio no momento lá, o bispo começa. Você renuncia ao demônio, todas as suas obras, isso aí a gente faz lá, isso vai ter para todos. Pompas e obras do demônio entende os pecados e as máximas do mundo contrárias ao evangelho. Já falo de padrinho, vamos falar de crisma. Padrinho eu vou deixar por último. E a crisma, o que faz? Vamos lá. A crisma é um sacramento, confirmação ou crisma, tá? Eu vou explicar o que é a crisma. É um sacramento que nos dá o Espírito Santo. E aí, se o batismo te tornou filho de Deus, o sacramento da crisma agora te torna soldado de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Você vai virar um Cristo pro mundo. É a hora que a pessoa adere, o momento que ela fala assim: agora eu entendi o que é ser cristão e eu vou assumir a minha cruz. Jesus falou, quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. A confirmação nos faz perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé. Ela confirma a fé em você. Aperfeiçoa as outras virtudes que você recebeu lá: fé, esperança e caridade. Os dons recebidos no santo batismo. E é por isso que se chama confirmação. E o que mais que você recebe? Os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Não se preocupe agora com os nomes, porque o último encontro eu vou explicar o que é que os 7 dons do Espírito Santo faz no crismado. Ok? É a última aula. Última aula, do último encontro que a gente tiver, eu vou falar dos 7 dons do Espírito Santo. O que faz cada um? Qual é a matéria? A matéria do sacramento da crisma, além da imposição do bispo, o bispo após, quando ele terminar o rito do batismo, ele vai iniciar o rito da crisma. Ele vai fazer uma oração que ele estende a mão, ele fala: estenderei as mãos agora, e tal. Ele começa uma oração, pedindo o Espírito Santo, e ele pede para os crismandos ficarem todos de pé. É muito bonito mesmo. Ele ora por cada um, estende as mãos, o bispo. Ele pode até pedir para o povo orar junto, mas o que vale ali é do bispo, tá? E aí ele vai fazer a unção feita na fronte do batizado. A forma, ele vai dizer: recebe o Espírito Santo. Vai dizer o nome lá: Rodolfo, recebe o Espírito Santo, dom de Deus. Aí ele vai passar. Aí você vai responder: amém. Aí ele vai dizer: a paz esteja contigo. E você responderá: e contigo também. Ok? É isso. Essa é a fórmula que atualmente ele faz. Ele faz essa oração e depois ele vai trazer um a um. E o padrinho, que é um só, vai estar do lado direito com a mão sobre o ombro do crismando, para acompanhar na fila até o bispo, que estará ali na frente para receber. Então todo mundo vai fazer uma filinha. Fiquem tranquilos, a gente organiza a fila. Tá? Todas essas coisas aí a gente organiza na hora. Nós vamos fazer um ensaio antes. Já tem data, tá? Do ensaio, 26 de outubro. Nós vamos fazer nessa data aí, porque o crisma vai ser em novembro. Então, mesmo que tenha encontro de manhã, o ensaio vai ser à tarde, porque é a turma de crisma e as duas, a turma de adultos e as 2 turmas de crisma, todo mundo junto. Vai ser bem bonito. Então é um óleo. O nome do óleo chama crisma. E o que significa crisma? Unção. O que significa Cristo?
ungido. Lembra que eu expliquei lá? Cristo significa o quê? Ungido. Então, esta unção é para te tornar um outro Cristo para o mundo. O santo crisma é o óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. Aqui na diocese eles fazem na quarta, porque aí na quinta ele celebra a instituição da Sagrada Eucaristia, mesmo o bispo celebra essa missa. Então ele faz na quarta-feira, à noite, ele faz a missa dos santos óleos. Nesse sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para confirmar a fé. E o bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão fortificado por esta graça é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e de preservar da corrupção dos bispos. Da corrupção dos vícios. É que eu estou com o bispo na cabeça para falar um negócio, né? E aí falei, preserva da corrupção do vício. Por quê? O que são os 7 dons do Espírito Santo? Eles estão mencionados. Se eu errar, me desculpe, depois eu corrijo. No livro de Ezequiel, do homem que virá e que tem todas as virtudes. E quando ele começa a falar das virtudes, ele fala os 7 dons do Espírito Santo. Ele fala que tem sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Ele não fala piedade. Se você ler lá, vai ter 6. A igreja entendeu que temor de Deus e piedade, né, porque quando explica o temor de Deus, você vê uma coisa parecida com a piedade, então está os dois juntos ali. A igreja simplesmente separou, falou, opa, o Espírito Santo age nessas duas coisas, aqui é piedade, aqui é temor de Deus. Mas vocês vão ver que as duas são muito parecidas, as duas têm algumas ações e agem na justiça do homem sobre Deus, né, sobre dar a Deus o que é de Deus. Então vocês vão ver que as duas têm algumas características realmente muito parecidas, mas uma aumenta mais algo, outra aumenta mais outro. Não é necessário. Né? E isto aqui se entende que são todas as características de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o temor, ele tem toda a piedade, a ciência, a fortaleza, o conselho, o entendimento, a sabedoria. Ou seja, os dons do Espírito Santo vão santificando você, não só com a fé, com a esperança, mas colocando as virtudes de Jesus Cristo na tua alma. Você vai crescendo nelas. Né? E é um negócio que a pessoa que vai os adquirindo, e a gente vê pela santidade de alguns, as pessoas ao lado às vezes não percebem, tá? Lembra que a gente falou? O pessoal não percebia em Jesus. Jesus tinha tudo e o pessoal falou, quem que é esse aí? O homem está fazendo milagre, mas e daí? Tal, quem que é esse cara aí? A gente conhece o pai e a mãe dele, é uma pessoa comum. É isso que acontece. Você começa a ver a vida de alguns, por exemplo, a de Santa Teresa d'Ávila. A mulher vai crescendo na unção, na graça, vai entrando na oração. Aí realmente acontecem coisas espetaculares. A mulher começa a rezar, daqui a pouco está flutuando. Não é carisma, não, é outra coisa, é outro nível. É outro nível. Diga. Falou sobre a Santa Missa dos Óleos. Essa mesma celebração que é feita na Catedral, Osasco, o mesmo óleo que é vencido, sim. ele é distribuído para todas as paróquias? Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. É feito lá, eles usam um garrafão, não é um garrafão, tá? Eu vou falar de um modo bem tosco, né? Parece um garrafão bem grandão, assim, e depois ele é distribuído para todos os padres, para que possam celebrar. Sim, é o óleo da crisma e também o da unção dos enfermos e depois um outro que ele usa para a ordem. Então é para esses 3 sacramentos, por isso que é santos óleos. É o mesmo óleo? É o mesmo óleo utilizado. Tá vendo? Né? Então, diga. O batismo que o padre fala agora, vamos ungir com óleo da crisma. Mas ali, por exemplo, ele faz ao final, após o batismo, ele faz algumas coisas. Por exemplo, ele usa uma veste branca, né, um pano, e ele coloca sobre a criança, né, rezando pela pureza. Nesse caso, o óleo da crisma não funciona como sacramento, ele funciona como sacramental. Aquilo é uma bênção temporária, assim como a veste branca, o sinal da cruz, o óleo dos enfermos que também passa, por quê? Rezando por outros dons para que a criança possa crescer com saúde.
né? Então, ali também é para que você possa... Ali a unção da crisma, que ele traça sobre a testa e sobre o peito da criança, é para que ela possa crescer e então se fortalecer na fé, né? Mas ali é uma bênção curta. A bênção que permanece é a do batismo, né? Existe uma diferença entre sacramento e sacramental. Ao final dos sacramentos eu vou explicar os sacramentais, porque muita gente pode perguntar, e o terço? E oração? E bênção do Pai? Tudo isso é sacramental, mas tem esses pequenos sacramentais que são colocados ali durante a missa, né? Então faz-se uma unção na fronte, onde aparecem os sinais. Por que é na fronte, né? Porque é onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, né, do que você crê, e nem ter medo dos inimigos da fé, que virão, aparecerão, vão fazer você ter vergonha, você largar a fé, você ir embora. O pessoal não diz que o pessoal recebe crisma da linha? O padre chegou, preocupado, falou, todo mundo sai. A única coisa que tem lá, Dom, é que tem um monte de pomba lá na igreja. Os crismandos vão embora, mas as pombas não vai. Aí o bispo falou, crisma elas que elas vão tudo embora. Então todo mundo deve procurar o sacramento da confirmação e fazer com que todo mundo receba. Entendeu por que você é crismado? Por isso. Em que idade? O pessoal sugeria antes, quando era criança, 7 anos para receber. Hoje se sugere na adolescência. A igreja vai percebendo, olha, está entendendo melhor. Pode ver, a primeira comunhão, este ano, ainda está se permitindo com 6, 7 anos. Vou fazer aqui a catequese. A partir do ano que vem, não vai ser mais com 6, 7 anos, tá? Vai ser mais velho. Então, quem colocou o seu filho este ano, ok, os outros vão esperar mais um pouquinho. Então, vai mudar as idades aí. Inclusive, a pré-catequese vai ser com 7 anos, não vai ser mais com 4, com 5. Por quê? Porque se percebeu, nossa educação maravilhosa, né? Porque aqui é muito, o Brasil é muito engraçado, muito engraçado. O pessoal tem uma mania de torcer para político que eu quero entender. Está ruim, meu velho, está ruim. Não dá para ter um MEC com 210 mil funcionários. Eu não conheço empresa com 210 mil funcionários, hoje. Mas o MEC tem 210 mil. Nós, todo ano a gente fala a mesma coisa, né? Aí o pessoal acha que tá bom. Não tá bom. Entendeu? Tô nem aí pro teu político. Tá ruim, pronto, acabou. Então, como as crianças têm dificuldade de leitura e outras questões, então precisa ser um pouquinho mais velho, para ele conseguir entender, ler e escrever, tá? É isso. E até com 9 a gente ainda tem dúvida, mas é assim que vai ser, né? Já está determinado pelo diretório da catequese da diocese. Então, não é, Nossa Senhora Aparecida, vou levar na outra também não vai aceitar. Isso aí é unificado, inclusive unificado em relação a padrinho, em relação a algumas coisas que eu vou ler aqui, tá? Então, qual disposições se requer para receber o crisma? Estar em estado de graça, por isso que vocês vão se confessar, batizados. Saber os mistérios principais da nossa santa fé. Você precisa saber, agora para batismo não, para crisma você precisa saber os mistérios da fé, que é o que eu expliquei no Creio, que é o que eu estou explicando agora para você saber o que você está indo receber. E é o que vai explicar quando a gente falar de moral. A gente já falou sobre oração. Então, quer dizer, você precisa saber para receber o sacramento. Tá bom? E se eu receber a confirmação uma segunda vez? Sacrilégio. Confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma e, portanto, só se pode receber uma vez. Quais são os sacramentos que eu só posso receber uma vez? Batismo, crisma e ordem. Bom, quem é casado não pode ser padre, ponto, acabou. Né? E o que deve fazer o cristão para conservar a graça da confirmação? Deve orar frequentemente, fazer boas obras, viver segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. O que é respeito humano? Não é respeitar o ser humano, respeitar o ser humano é obrigação de todo mundo.
O não ter respeito humano significa que, se eu tiver que dizer que é pecado, que está errado, é lógico que com caridade eu vou dizer. Eu também não posso ser um grosseiro, né? Porque aí também eu não tenho respeito nenhum. Aí, né? Então, significa que eu não vou ficar, por medo de perder a amizade, dizer, ó, você pecou, você fez besteira aí. É dizer o que é integralmente a fé com toda a verdade, sem ficar tentando fazer média. Você não precisa ser um medieiro aí para ficar, não, eu vou manter a amizade, porque senão, ai meu Deus do céu. Né? E por que na confirmação também tem padrinho ou madrinha? Para que, com as palavras e exemplos, oriente o caminho do crismado na salvação e auxilie no combate espiritual. O que precisa? Agora chegamos no padrinho. O que precisa para ser padrinho? E aí isso inclui batismo, tá? Agora eu já vou juntar tudo. Ele tem que ser maior de 16 anos. Ele repito, terceira vez, não pode ter vínculo amoroso. Ai, vou chamar meu namorado. Ai, vou chamar minha namorada. Não pode ser esta pessoa. Se esta pessoa for seu padrinho ou sua madrinha, não pode mais casar com você. Não pode. Tá? É nulo esse casamento. Pelo amor de Deus, não me façam isso. Não me vai escolher namorada. Namorado. Não pode. Não pode ser pai e mãe. Pode ser meu irmão? Pode. Pode ser minha tia? Pode. Pode ser minha avó? Pode. Pode ser meu filho? Não. O seu filho não pode ser seu pai espiritual. Sua esposa não pode ser sua mãe espiritual. É isso que vira um pai, um padrinho. E, então pode ser meu pai e minha mãe, eles já são meus pais? Não, os pais precisam oferecer os filhos para que um outro casal, no caso de batismo de criança, vocês vão entender, já vou explicar aqui, seja o padrinho, porque ele é o pai. Padrinho é pai pequeno, pai menor. O pai é pai grande, ele é o pai, consanguíneo, papai e mamãe. Então, se é madrinha, não é a mãe é mãezona. O padrinho é um pai menor. Ele não é consanguíneo, ele não colocou você no mundo, mas ele tem essa responsabilidade espiritual de auxiliar os pais na questão dos filhos. Hoje, não fica tão claro da gente ver isso. Por quê? Porque muitas vezes vovó está viva, vovô está vivo, tem titio, tem titia, então todo mundo cuida da criança. Mas imagine num tempo onde as pessoas tinham um êxodo de cidade muito maior, por exemplo, o meu avô que veio para cá sozinho, depois que veio o pai dele, depois que vem a mãe, né? Mas primeiro veio sozinho, então ele casou, pai e mãe estavam longe. Para quem que você vai? Tive uma filha. Legal, vai batizar, vai chamar parente? Não, os parentes estão tudo longe. Você tinha que ter uma madrinha. E essa pessoa muitas vezes tinha vínculo de amizade quase familiar, de estar junto ali. Então é nesse sentido. Hoje, com a facilidade de ter a família às vezes muito próxima, o pessoal até chama parente mesmo, né? Já vou falar sobre um outro detalhe. Né? O padrinho, aqui ó, de crisma e de batismo também contrai parentesco espiritual semelhante ao que contrai o padrinho de batismo. Os padrinhos e madrinhas do batismo, como é que é? Leandro, eu vou ser batizado, mas eu sou adulto. Eu preciso ter um padrinho ou uma madrinha? Não, você não. Você pode escolher um só. E ser o mesmo da crisma. Leandro, eu já escolhi padrinho e madrinha. Então, para facilitar a sua vida, escolhe um deles para ser o de crisma também, porque é esse que vai ficar sentado do seu lado. Teve um dos irmãos aqui, eu não lembro agora quem é, porque é tanta gente falando comigo que eu mando recado para todo mundo, que eu não lembro, mas alguém escolheu padrinho e madrinha para o batismo e um para crisma. Você vai ter um trabalho lascado. Por quê? Esses dois vão ficar sentados lá fora, não é lá fora, mas assim, vão ficar sentados em outro local. Vai ficar com você o de crisma. O de crisma vai ficar ali. Aí, na hora do batismo, esse de crisma vai ficar sentadinho lá, você vai vir, aí os outros padrinhos têm que vir de lá. Então, assim, facilita o trabalho, o seu. Eu nem estou falando do meu. O meu, beleza, estou lá, eu vou só chamar, vem. Eu chamo a pessoa, não tem problema. Mas, sugiro, se você vai ser batizado, você já tem padrinho e madrinha,
chama os dois para a hora do batismo, volta para o local, um vai sentar com você e ok, esse daí na hora do crisma também vai estar lá. Fechou. Entendeu? Senão, também é mais um documento. Você vai ter que dar 3 documentos, do padrinho e madrinha de batismo e do padrinho de crisma. Então, pensa aí no seu trabalho. É mais documento. E vai ter que me informar, tá? Ó, esse aqui é o de batismo. E esse aqui é o de crisma. Vocês precisam me informar, porque eu vou ver 3 documentos lá, a gente não adivinha quem que é quem. Pode ser um só para os dois. Ah, posso ter um padrinho? Posso ter uma madrinha? Pode. O mesmo para o batismo e o mesmo para a crisma. Não precisa ser 2. Até para criança, mas se sugere que as crianças sejam 2, um homem e uma mulher. E homem e mulher é homem e mulher mesmo. Se você quiser que eu seja mais claro, no sentido de que hoje em dia se inventa muita coisa, tem que ser cis, né? Que eu acho estas definições uma grande merda, tá? Só para ficar claro. Então, precisa ser homem e mulher. Mulher precisa ter útero, que isso é uma mulher, que tem útero, ponto, acabou, é isso, tá? Tá resolvido. E o homem? O homem precisa ser homem, né? Homem, homem. Homem, homem, não adianta só fazer de conta e coçar o que não tem. Tá? É isso, homem, homem. Precisa ser homem, homem e mulher, mulher. Tá? Ok? Nascer com uretra. Aí ficou claro? Nascer com útero. Ficou claro? Ok. Então, nasceu assim, ficou fácil. Porque hoje em dia você tem que explicar. Outra coisa, precisa ser católico. Oh, que coisa, mas como assim? Ué, se você não é católico, como é que você vai entender tudo que eu falei aqui para vocês? Sobre a salvação e tal. Ah, não, mas o meu amigo, ele é muito legal, mas ele é espírita. O meu amigo é muito legal, mas ele é ateu. Cara, eu não estou aqui para questionar o caráter do seu amigo, da sua amiga. Não é isso, não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui é fé. Ele não crê, ele é protestante, ele não crê no que você crê. Como é que ele vai te ensinar? Te ensinar no sentido assim, como é que vocês vão falar, se tiver que falar alguma coisa da igreja, na mesma língua? Não fala, porque ele não crê. Ele está indo por amizade a você. Então, beleza, você crê, eu vou. O ateu, eu vi uns tempos atrás um comediante falar, esse aqui, o meu amigo, que também é comediante, ele vai ser padrinho, porque ele é meu amigão da minha filha. Mas o cara é ateu, o outro era ateu. Eu não estou aqui para questionar se ele é bom, se ele é ruim, não é esse o ponto. Mas ele não pode ser padrinho. Por quê? Porque ele não crê, ele mesmo está dizendo que não crê em Deus. Então, não se trata do caráter da pessoa. Né? Se fosse por caráter, vai em qualquer um, pô. Tem tanta gente legal. Às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, não, eu conheço ateus que são muito mais legais, muito mais bondosos do que alguns católicos. Acredito. Até porque, ainda assim, com todos os problemas que eu reclamei aqui da educação brasileira, existe na educação formal, a nossa, aquela que a gente aprende com papai e mamãe, ainda existe muito da raiz cristã. Então é claro que você vai ter ateu que é bondoso, pô, que vai fazer o bem para o outro, que ele vai olhar e vai falar, eu preciso fazer o bem, por uma questão de dever interior. Ele percebe nele. Nesse ponto o Kant está certo, do dever, né? Não no todo eu acho que ele não está, mas naquela questão do dever do ser humano, ele percebe que existe algum bem que eu preciso fazer, ele está certo. Né? Eu sei que vocês não estão entendendo, alguns não estão entendendo, vocês podem estar entendendo o que eu estou falando aqui, do Immanuel Kant, que ele fala da questão do dever interior do ser humano, que ele percebe que precisa fazer o bem. Então, nesse ponto eu acho que ele está certo em partes, quando ele percebe que, né, essa pessoa que não crê, olha e fala, não, eu preciso fazer. Né? Ele não faz por Deus, mas ele faz por um dever interior, que ele fala assim, puxa, mas eu queria isso, então por que eu não faço esse bem para o outro? Né? Tá dentro de mim essa necessidade. Tem até aquela máxima, eu já estou indo para a moral cristã aqui, aquela máxima dos judeus mesmo, vem dos judeus, faça pelo outro, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Então, quer dizer, eu não quero esse mal, eu não vou fazer para o outro.
E se eu quero, eu ofereço também. Exatamente, o contrário também é válido. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Porque às vezes a galera quer, mas não quer dar. Aí não dá, né? Não tem gente que só quer ser servido. Fala, pô, meu, na hora do venha a nós, tu tá curtindo, o vosso reino não? Aí não, né? Aí temos que ajudar, né? Então tem que... Põe a data aqui para mim, por favor. Então, fazer isso. A obrigação de padrinho e madrinha, padrinho ou madrinha. Obrigados a cuidar que os filhos espirituais, por isso que sua esposa não pode ser sua madrinha, por isso que seu marido não pode ser seu padrinho, seu namorado. Por quê? Para que ele seja filho espiritual, instruído nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando com bom exemplo. Quer dizer, ele está junto ali, né? Então, os padrinhos contraem parentesco espiritual e este parentesco origina impedimento de matrimônio. Ele não pode. Isso é nulidade, mas assim, na hora, meu velho. Ah, mas eu casei, o padre não sabe. Teu casamento é nulo e você não sabe. Mas agora você sabe. Então não pode ser namorado, namorada, por favor. Porque teve gente tentando empurrar namorado. Não pode, tá? Depois não reclame. Ah, mas eu casei, o padre nunca soube disso. Vou dizer, primeiro que vocês vão entregar a certidão de batismo antes de casar. O padre vai olhar, passou, ninguém viu, mas Deus está vendo. Então pare de achar que você está apenas numa instituição que não viram e você deu um balãozinho, porque aquele que é o maior que administra esta igreja está vendo. Deus está vendo sua zoeira. Então cuidado com a sua zoeira, porque Deus estará vendo. Não façam isso, não pode. É outra coisa. Deixa eu ver se tinha mais alguma orientação para dar. É isso. São eles que ficam, e é isso que é batismo e crisma. Acho que o que eu tinha para dizer fora dito. Eu nem sei que oração, né? O mais rápido possível. Eu gostaria que vocês pudessem trazer a documentação até antes de agosto. Não tem que participar do treinamento? Oi? Vai ter que participar do treinamento do padrinho? Não, então, na verdade não é um treinamento, nós vamos ensaiar a missa. Tá? É um ensaio da missa. Então, o que nós vamos dizer? Olha, vai estar o padrinho e você, por exemplo. No seu caso, você não vai ser batizado, você já é batizado. É só a crisma, não é? Então, por que a gente precisa dos padrinhos? Para treinarmos mesmo aquilo que vamos fazer. Nós vamos fazer a entrada, então vai entrar o padrinho, nós vamos marcar lugar. Imagine, não está só vocês. Assim, eu tenho uma previsão, nós estamos com 48 pessoas, eu tenho uma previsão de que nós vamos com quase 40. Porque alguns não podem, outros vai legitimar depois, o outro não vai receber o sacramento. Cada um tem uns casos aí, então acho que dá mais ou menos 40 pessoas. Só que eu tenho mais 18 de uma turma e mais 20 da outra. Então nós vamos com quase 70. Imagina eu pegar no dia vocês no pulo e falar assim, vamos fazer assim. Aí vocês se perdem. Então, estando você e o seu padrinho, Leandro, eu vou realmente com 3, que eu tenho os 2 padrinhos de batismo. Ok, pede para eles virem. Por quê? Porque aí a gente vai encenar isso aí. Oi. Um exemplo, minha madrinha não mora aqui, né? Aí vem um parente. Tá. Sim. Perfeito. Então não tem problema. Meu parente, meu padrinho mora no interior, como é o caso dele, Sorocaba. Ela não poderá estar no dia. Traz um parente para ensaiar. Tá bom? Aí eu posso trazer minha esposa para ensaiar comigo? Pode. Pode. Aí pode, nesse dia poderá. Né? É claro, por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu, o Vinícius, né, que é o titular lá, mas tem 3 catequistas, e o Eric, que também está com o Henrique. Só eu estou sozinho aqui, desde 2019. Mas isso agora é proposital, porque no ano que vem eles vão trabalhar aqui também, vão se virar. Nós vamos marcar o lugar. Vocês vão sentar e é ali que você vai sentar no dia.
Então, o local que a gente define, ó, os adultos vão sentar nessa parte aqui, ó, vamos ajustar, padrinho, cabe mais ou menos 4 pessoas, então é um crismando, um padrinho, lá nos bancos. Tem uma lá que só cabe 2, os de lado, lá da ponta, só cabe 2. Então, muito provável que eu vá começar com os crismandos jovens, eu vou pôr os adultos nas pontas e também uma parte de lado. Então, assim, nós vamos tomar quase a igreja toda. Rezo para que o bispo ou o padre faça essa celebração num horário separado para não acontecer o que aconteceu ano passado. Você estava? 55 crismandos. Nós vamos ter mais de 55, provavelmente, certamente vamos. Queria que você trouxe só isso. Assim, nós ocupamos todos os bancos até a metade da igreja e mais 5 bancos do meio. 5 de cada lado. Às 10h30 da manhã. Imagina a treta. Olha. Foi embaçado. Mas vai ser em horário separado, não vai dar problema. Vocês que pensam, porque cada um de vocês costuma trazer pelo menos mais 2 ou 3 para assistir. Então, imagina, se nós tiver 70 pessoas, vamos chutar 70, cada um traz 3, nós teremos 290 pessoas aí, de boa. Brincando assim. Porque cada um de vocês traz um padrinho. Vamos considerar que cada um trouxe 1. Então já não tem 70. Tem 140. Se trouxer um. Aí, boa parte traz pai e mãe. Então você já multiplica por 2. Aí vem o amigo. Aí vem mais não sei quem. Aí vem a avó. Por exemplo, no meu caso, minha avó vem. Qualquer coisa que eu fizer, minha avó está aí. Vem vó e vô ainda. E meu vô ainda é cadeirante. Olha que beleza. Vamos lá. Então você imagina, ainda vem. Aí quer vir. Aí o outro namora. Aí vem a namorada. É missa campal, né? Então, assim, mesmo... Agora, se ainda você tem a missa, fica igual. Aquele dia estava assim. A gente teve que colocar, porque é um horário que vem muitas pessoas que já estão acostumadas, quase tem cadeira cativa. Aí você imagina, ela chega, tem uma fita e ela não pode passar. Eu tomei carteirada aí. Por que eu não posso me sentar ali? Eu falei, me desculpa, senhora, não é por maldade, é porque quem vai sentar são crismandos, eles vão receber os sacramentos agora. E ainda, o quê? Eu não vou poder comungar com o bispo? Pensa, você vê o bispo, você não pode comungar na fila dele. Graças a Deus já tinha 2 padres, então tinha as filas dos padres, não eram ministros, os ministros ficou lá na frente. Estavam os padres aqui. Aí, beleza, né? Mas não vou comungar em 2 espécies, só os crismandos vão receber em 2 espécies? Só os crismandos receberão a Eucaristia em 2 espécies. Só os crismandos. E aí vem o detalhe interessante, né, que completa o encontro de hoje e ficará para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar do sacramento da Eucaristia. Aí eu vou gastar o tempo inteiro, eu não vou falar de 2 sacramentos, eu vou falar só da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia, além de ser o maior sacramento que nós temos, junto da Eucaristia tem uma outra coisa ao redor chamada missa. Então nós vamos falar sobre a missa. E aí vai ficar